Olá, pessoal, boa noite. Sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo e coordenador da pós-graduação de Direito Administrativo, co-coordenador, né, juntamente com meu amigo Robério Nunes. E estou aqui para apresentar um tema bem relevante na nossa matéria de Direito Administrativo, que é o tema de licitação. Na verdade, eu queria basicamente conversar não só sobre licitação, mas sim sobre um aspecto específico de licitação. E para isso nós temos uma convidada fantástica que trabalha dia a dia com a matéria de licitação, que é a Larissa Mercedes. Ela é doutoranda em planejamento, planejamento territorial, isso. Doutoranda em planejamento territorial pela Universidade Católica de Salvador. E a Larissa atua dentro da nossa Secretaria de Infraestrutura no município, o que faz com que ela atue dentro dessa análise de licitações, contratos e vai trazer para a gente alguns aspectos referentes às exigências do TCU em relação à habilitação de licitação, que é um tema bem bacana, tá? Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a presença da Larissa. Obrigado, Larissa, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, o prazer é meu, professor Matheus, de estar nesse momento, né, juntos, eu que sou tutora da pós, Direito Administrativo, e que juntos, né, estamos nessa caminhada já há algum tempo. Então, debater um tema que, sem dúvida, para quem está no dia a dia da administração, é um tema interessante, é um tema que requer tanto daqueles que participam da licitação, como da própria administração, uma série de cautelas, e é isso que a gente vai debater aqui hoje. É um luxo, né, ter Larissa como minha tutora. E antes de mais nada, eu queria rapidamente introduzir o tema para vocês entenderem exatamente qual é o aspecto prático que Larissa vai trazer para a gente. Tá? É um ponto importante para vocês entenderem acerca da pós-graduação. A pós-graduação, ela é uma especialização e, obviamente, ela tem um cunho acadêmico. Mas, além desse cunho acadêmico, a pós-graduação precisa, principalmente em direito administrativo, precisa trazer para vocês um pouquinho da vivência prática da administração pública. O direito administrativo, que é uma matéria tão prática, né? No Supremo Tribunal Federal, mais de 50% das ações do ano passado, mais de 50% foram referentes ao direito administrativo. Para vocês entenderem como é uma matéria que demanda o advogado dia a dia, e nós temos poucos especialistas na área, né? O que eu digo a vocês que essa pós-graduação é tão relevante para a análise do direito administrativo e de, obviamente, cada um dos pontos importantes dele. Mas, enfim, o que a gente vai conversar aqui hoje diz respeito à possibilidade ou não de se fazer restrições no âmbito das licitações para a participação de interessados. Em grossas linhas, vou fazer uma análise acadêmica aqui de 5 minutinhos para você entender o que a Larissa vai conversar com a gente e mostrar o que acontece na prática, né, no dia a dia. Porque, teoricamente, a Lei 8666, no artigo 27, ela define quais são os requisitos de habilitação para que alguém possa participar de um certame licitatório. Porque mesmo nas concorrências em que, a princípio, a competição é ampla, o participante, né, o licitante, ele tem que cumprir alguns requisitos de habilitação. Então, esse artigo 27 exige habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, a não exploração de trabalho infantil, além da regularidade fiscal e trabalhista. E, obviamente, só se pode exigir para participar da licitação a complementação dos requisitos estabelecidos na lei. Então, a administração pública não pode exigir nenhum requisito para a licitação que não sejam aqueles requisitos previstos na lei. O problema é que a lei estabelece para a gente alguns conceitos jurídicos indeterminados. Qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, dando margem a que o gestor verifique em determinadas situações quais são os documentos necessários a comprovar cada uma dessas qualificações. E aí, muitas vezes, o que a gente enxerga é abuso, né? Eu vou dar um exemplo mais tradicional, que é um exemplo de abuso, para que você entenda a razão pela qual se começou a estabelecer tantas restrições para o gestor. Quando eu era procurador da Fazenda em Ilhéus, eles estavam fazendo a reforma da ponte. Tem 10 anos isso, né? A reforma da ponte Ilhéus-Pontal. E aí no edital,
eles estabeleceram, acredito eu que de boa fé, né, não tenho como imaginar o contrário, mas equivocadamente, estabeleceram que além de qualificação técnica, habilitação e tudo mais que a lei exige, o sujeito tinha que ter sede no município de Ilhéus. O problema é que sabe quantas empresas com todos os requisitos legais tinham sede no município de Ilhéus? Uma. Esse é um exemplo que eu sempre dou em sala. Porque, na prática, ao invés de habilitar os licitantes, ele escolheu quem ele queria contratar. A pretexto de habilitar os licitantes, ele acabou por escolher a pessoa que ele queria que firmasse com ele o contrato. Então, na prática, o que a gente teve aqui foi uma violação à impessoalidade, né? A gente sabe que a licitação existe com essa finalidade de garantir isonomia, de garantir que qualquer pessoa que tem interesse contrate com o Estado. Então, no momento que eu vou estabelecendo requisitos de participação que não são necessários à execução do contrato, eu vou fraudando a competição na licitação, né? Muitas vezes de boa fé, muitas vezes de má fé, com a intenção de direcionar efetivamente o procedimento licitatório a alguém. Por isso, em regra, se veda a escolha de marca, em regra, né? Se vedam algumas restrições que não estejam efetivamente justificadas pelo objeto a ser contratado. O problema é que se começou a se preocupar tanto com a lisura da licitação, que se começou a exigir talvez mais do que o que devesse, ou talvez se começou a impedir exigências que fossem talvez necessárias para manter a qualidade mínima daquela execução contratual. Então, nós temos aqui uma situação a ser só pesada. A gente precisa garantir um equilíbrio nessa situação. Não é isso, Larissa? O que você tem para conversar com a gente sobre isso? É exatamente isso, professor. Assim, seu exemplo foi bem elucidativo, não é verdade? O senhor também tem essa prática, essa vivência, e a gente vai hoje poder assim, dividir um pouco isso. E por que tanta demanda judicial, tantos questionamentos, né? Tantos apontamentos por parte do Tribunal de Contas da União? A administração pública é uma das grandes compradoras, na verdade. A administração pública está a executar obras diariamente. Enfim, o volume financeiro disso é um volume grande. A gente fala muitas vezes de muitos milhões, né, de reais determinada em uma obra específica. Então, assim, acirra a concorrência nesse momento que o Brasil está passando. Então, a gente vê que os editais de licitação, eles costumam, né, um momento de crise, há uma procura maior das empresas em contratarem com a administração pública, que embora nesse período de crise não deixa de contratar, precisa prestar serviço público, enfim, precisa realizar obras, etc. E o que a gente vê, como o professor Matheus já colocou, é que esses requisitos, né, de habilitação, eles têm que dizer respeito ao cumprimento das obrigações. Tudo que o Constituinte disse lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição, é que essas exigências, elas tinham que nortear e elas visavam o cumprimento das obrigações. Então, só isso. Mas, obviamente, naquela busca incessante de ter a melhor empresa, né, de não ter problema, de não ter obra abandonada, de ter a caneta que escreve ou o serviço de qualidade. A caneta que escreve é o que a gente mais espera. Não é verdade? Esses público, dias estavam lá, assim, várias, sem escrever. Meu Deus do céu, caneta que escreve. É por aí. Então, assim, nesse afã de acertar, a administração pública, por vezes, quer limitar, como o professor Matheus colocou, assim, às vezes a restrição, né, a gente quer pensar que foi feita de boa fé, para que a gente tenha o melhor, para que venham as melhores, para que a gente tenha o melhor produto, a obra perfeita, enfim, sem desavenças no contrato. Mas, em verdade, a gente não pode, em nome disso, não é, esquecer que a gente tem que fomentar a competitividade, que a gente precisa, de fato, ter uma empresa, possibilitar a isonomia, que qualquer um venha a ser contratado pela administração pública, enfim. Todas essas questões são objeto de debate, já que lá a própria Lei 8666, como o professor Matheus colocou, ela traz requisitos mais genéricos, né, e que, ao longo do tempo, necessitou de interpretação, e aí vem o Tribunal de Contas sempre apontando, enfim, com aqueles ensinamentos, hoje com algumas súmulas, né, o TCU já começa a nos nortear na administração pública.
E assim, a gente tem hoje, sem dúvida, muita coisa para debater, né? Você tem alguns exemplos práticos trazer para a gente, né? Com decisões do TCU e alguns pontos que o TCU vem fazendo limitações. Porque eu também me bati com alguns desses. Semana passada a gente foi precisar comprar café e aí fomos atrás e aí café é um problema na procuradoria, né? A gente claro. Hoje rateia o café, porque o café que eles mandam pra gente, aquele em grão da máquina de expresso, aquele em grão, ele é tão miserável, o nosso, que a gente rateia porque o de lá não tem nenhuma condição de tomar. E aí eu disse, não é possível nova licitação, não é possível que eu não consiga botar nada. Eu botei a estagiária a pesquisar, eu disse, minha filha, veja o que a gente pode fazer. Peça selo de pureza ABIC. Aí o TCU disse que não pode. Selo de pureza ABIC é exigir a qualificação com a vinculação a uma associação privada e eu não posso exigir que ela esteja associada a uma entidade privada para que ela participe da licitação. Enfim, eu não sei nem se selo de pureza ABIC é bom, eu tinha visto isso na televisão. Mas o fato é de que não pode exigir nada, né? A gente chegou num limite, Larissa, eu não sei se você concorda comigo, mas que a gente tem hoje no TCU, eu não acho que pode ser o 8, não se pode liberar totalmente, mas eu acho que hoje a gente está no 80, a gente está numa impossibilidade realmente. Caneta que escreve. Gente, as pessoas que não vivem no dia a dia da administração não entendem o que a gente está dizendo. Eu preciso de uma caneta que escreve. Toda caneta escreve. É porque nunca foi servidor público. Porque servidor público sabe que nem toda caneta escreve, sabe que caneta que escreve é raro, né? A administração, é então, dificílimo. O professor Matheus, assim, já deu para perceber, né? Quem não conhece, raro, né? Um fato raro, já viu que ele consegue, né, nos demonstrar de forma bem prática, mas é fato, né? O café da administração, a caneta, assim, são os exemplos emblemáticos e que a gente sofre realmente diariamente. E, na verdade, assim, quando a gente fala de obra pública, e aí já é uma vivência nossa, o que a gente tem é que são valores vultosos, né? Fiscalização, muitas vezes, da CGU, do TCU, enfim, porque normalmente vem muito recurso federal, enfim, para as licitações municipais. E um controle extremo, e o gestor quer se cercar de um lado, de uma boa seleção, né? De escolher aquele que realmente venha executar aquela obra sem problema. Mas, por outro lado, não sabe exatamente o que exigir, como o professor Matheus colocou, como trazer, já que eu não posso indicar uma marca, trazer um exemplo, como regra, né? A gente já tem hoje possibilidade. Mas, enfim, sendo mais prática, a gente precisa lembrar que a qualificação técnica da empresa, embora não esteja lá escrito no artigo 30 da 8666, é pacífico que ela pode ser tanto técnico operacional, né, como técnico profissional. Ou seja, a operacional eu vejo a qualificação técnica da empresa, certo? Sua experiência, sua condição de executar aquele contrato da melhor maneira, mas também eu posso aferir qualificação técnico profissional, ou seja, aquele que vai, né, compor o quadro da empresa, ele tem condição, né, tem currículo suficiente, experiência suficiente para desempenhar aquele trabalho. Enfim, todos esses parâmetros podem ser observados. E como é que a gente faz isso? Como se dá essa limitação? O que é que eu posso escolher? O que é que eu não posso? Como restringir para ter o melhor? Na verdade, assim, a restrição, ela vem sempre cheia de cautela, né, professor? Assim, o que o professor Matheus colocou, exigência de um selo, exigência de algo que me permita, né, aferir uma boa qualidade. E, na verdade, em relação à empresa, a essa qualificação técnico-operacional, nós temos maneiras de fazê-lo, né? Especialmente levando em consideração aquelas parcelas de maior relevância para a execução da obra. E eu tenho que exigir que ela tenha feito serviços ou fornecido bem, enfim, de quantidade, qualidade, que me garanta, né, aquela execução de forma plena. E para isso eu posso exigir que ela tenha atestado similar, de serviços similares àqueles já executados. Mas eu não posso nem limitar tempo, nem limitar local. E também essa limitação de atestado não pode ser em número igual àquilo que eu vou executar. Tipo assim, vou fazer uma obra de encosta em que eu tenho, enfim,
não sei quantos metros quadrados de cortina atirantada, que é o modo mais difícil, assim, o mais tradicional para a execução de encosta. Eu não posso exigir a mesma quantidade, né? O TCU limita esse quantitativo a 50%, isso é pacificado na jurisprudência do TCU. Eu só posso limitar quantitativo, né, da parcela de maior relevância até 50%. Sim, Larissa, mas quem faz aquilo não faz aquilo outro? Enfim, o caso concreto pode justificar, inclusive pedir além. Claro, a administração não precisa ser cobaia de ninguém, né? Eu acho que é razoável, né? A gente tem hoje, inclusive, esse entendimento já foi judicializado, o STJ já se manifestou nesse sentido, de que além de exigir a comprovação de que ele tem pessoal técnico qualificado, né, além da qualificação profissional, se pode exigir experiência anterior. Mas esse ponto que você está falando que é importante, está atirantado lá, eu não entendo. Mas eu só tô ficando craque nas obras. Mas basicamente, qualificação, experiência anterior compatível, né? Compatível. Eu não posso exigir mais experiência anterior do que o que vai ser necessário para a execução do contrato. Na verdade, eu tenho que exigir menos. Então, ele tem que mostrar que ele tem uma condição técnica. Mesmo na técnica e preço, assim, numa modalidade licitatória que justifique, né, a modalidade técnica e preço, a gente costuma limitar a pontuação máxima à condição de igualdade do máximo que vai ser executado naquele contrato. A gente já pegou, assim, edital que simplesmente pedia além do que aquilo que eu estava contratando. Hã? Como assim, né? Vou pontuar além do que eu preciso? Isso. Não tenho razão. Então, assim, hoje, a jurisprudência do TCU limita a 50%. E o que é que isso tem de repercussão prática? Na verdade, a gente tem que aferir o caso concreto. Esses dias eu vi uma limitação relacionada a assentamento de porta. E era assim, eram obras de reforma, enfim, de unidades habitacionais, e que eu limitava o quantitativo de portas a serem assentadas. Enfim, eu imagino que eu queira aferir que a empresa tem condição de operacionalizar esses assentamentos em vários lugares ao mesmo tempo, enfim. Mas eu tenho que saber se aquele limite, né, justifica em razão daquilo. Quem assenta 10, assenta 300? Então, o caso concreto vai justificar. Por exemplo, esse modo de encosta que eu coloquei, quem faz, por exemplo, um solo grampeado, que é simplesmente fazer plantio, mais ou menos assim, na encosta, não faz necessariamente uma cortina, que é aquela obra de concreto, enfim, que requer uma experiência muito maior. Então, assim, eu posso exigir esse tipo de limitação, relacionada aí com o objeto, mas limitados a esses 50%, salvo se, tecnicamente, operacionalmente, uma restrição maior se imponha. Mas isso, o TCU deixa claro que tem que ser bem justificado, não é verdade? Então, assim, dentre aqueles serviços relevantes, essa exigência precisa ter parâmetros e limites. Outra questão interessante, professor Matheus. Como é que tem sido isso no RDC, Larissa? A gente sabe que o município de Salvador tem feito algumas contratações com base no RDC, né? Para saúde, aí educação. Encosta também, fizemos RDC, né? Mobilidade encosta. Urbana e tudo mais. E aí aumenta um pouco a possibilidade de cobrança da administração, porque a gente sabe que lá no RDC se admite a escolha de marca em algum ponto. Isso. Enfim, você acaba tendo uma margem maior de cobrança do que nas licitações normais? Em relação à flexibilização do percentual de 50%, sempre bem justificado, possível sim. Especialmente assim, num RDC, né, que é uma contratação que eu posso, inclusive, ofertar uma tecnologia diferenciada e estabelecer pontuação para isso. O próprio edital que está aí de contratação do metrô, que do BRT, que é uma obra grande, assim, se possibilita que o licitante apresente uma tecnologia diferenciada, se pontua essa tecnologia com critérios objetivos, o que é também muitas vezes dificultoso para quem elabora o edital, né? E aí sempre tem que estar apoiado por uma equipe técnica, né, professor? Para dizer o que é que se pode aceitar, o que não se pode, enfim. Como eu disse, aqui já estou falando da cortina e tudo, mas assim, obviamente precisa que aquele que elaborou o termo de referência, né, traga critérios objetivos, explique de maneira clara, afinal de contas, assim,
quem lida mais especificamente com a legislação não tem condição de aferir, enfim, qualificação claro, aí das mais diversas, jurídica, na verdade? Né? Exatamente. É mais difícil. Só para quem está nos acompanhando entender, o RDC criou uma forma de contratação que é o que a gente chama de contratação integrada. Né? A Larissa está falando exatamente sobre isso, ela vai trazer mais o caso concreto aí, mas genericamente, para que você consiga acompanhar o raciocínio dela, a contratação integrada é uma contratação na qual a administração pública elabora um anteprojeto. E após a elaboração do anteprojeto, ela deixa a cargo do vencedor da licitação a elaboração do projeto básico, do projeto executivo e da obra. Então, ao invés dela elaborar o projeto básico, depois o executivo, depois licitar a obra, ela junta tudo, por isso que a gente chama de contratação integrada. E isso acaba gerando a possibilidade, qual é a vantagem, né? Além da celeridade de não ter 3 contratações para uma obra, né? De uma de projeto básico, uma de executivo e uma de obra, qual é a outra grande vantagem dessa contratação integrada? É essa possibilidade de se trazer novas tecnologias que barateiem e melhorem a qualidade da atividade. Então, eu tenho pouca condição técnica também de falar quando eu entro nos aspectos não jurídicos, mas imagine que eu preciso executar uma obra e aí o sujeito, um me apresenta uma proposta em que ele vai executar uma obra batendo laje, montando fundação, e o outro me apresenta uma proposta em que ele vai executar uma obra com um arcabouço de aço, né? Agora tem uma forma de construção em que o sujeito traz um arcabouço de água, depois ele sai assim, ó, botando que nem Lego e completa o arcabouço de aço. Enfim, é uma técnica que pode ser mais rápida, pode ser mais barata. Então, quando eu abro para o mercado me trazer propostas técnicas diferenciadas, muitas vezes eu ganho porque o mercado vai tentar baratear e ganhar a licitação por meio dessa nova tecnologia. Com a nova tecnologia ele consegue apresentar uma proposta mais barata, né? Então ele ganha a pontuação da tecnologia e ele ganha porque ele consegue diminuir a proposta a ser apresentada. E com ele ganhando a gente também ganha. A administração ganha porque vai gastar menos e porque vai ter uma inovação tecnológica. Apesar de todas as críticas do RDC, Larissa, eu sou um entusiasta da renovação. Eu gosto muito de legislações recentes, quando elas são bem feitas. O RDC tem alguns detalhezinhos a serem alterados na minha concepção, mas no geral, qualquer atualização normativa, ela acaba trazendo para a gente um novo fôlego, né? Uma visão da sociedade atual. A gente tem uma lei de 93 que teve poucas alterações, como a 8666, com exceção daquelas acréscimos de dispensa a cada ano. A gente não teve grandes alterações no procedimento. Então, quando a gente começa a ter uma nova forma de licitar, apesar da gente saber que as críticas acadêmicas elas têm algum fundamento, na maioria das vezes são pessoas arraigadas a um entendimento anterior e que não conseguem enxergar essa inovação. Acho que a gente está vivendo hoje no direito do trabalho alguma coisa nesse sentido. O direito, quando ele se renova, ele cria problemas para aquelas pessoas que estão acostumadas à sistemática anterior. Então, muitas vezes, sem sequer analisar a fundo, e eu também não estou falando nada de análise a fundo da reforma trabalhista, porque eu não entendo, mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes, sem analisar a fundo, você simplesmente é contrário e repudia a inovação. Eu gosto muito do RDC, com, obviamente, ressalvas. Na verdade, assim, a contratação integrada, de que o professor Matheus comentou, trouxe, né, a possibilidade da administração fazer algo que, historicamente, ela faz mal, que é projetar. Então, a administração tem muitos erros, são recorrentes os erros da administração em projeto. Para você que tem interesse, né, no direito administrativo, que lida com isso, seja advogando com empresa, seja na área pública mesmo, enfim, das mais diversas atuações, após estar aqui para isso, né, professor? Assim, seja como for, fato é que a administração, historicamente, tem problemas ao elaborar seus projetos, e isso implica uma série de alterações contratuais, enfim, é outro tema que a gente poderia debater, né, à luz da jurisprudência também do TCU, que, enfim, já trouxe ponderações aos permissivos legais, mas eu também, assim, vejo com bons olhos a possibilidade de mudança, especialmente diante do rigor formal da 8666. Agora a gente tem feito tratativas com organismos internacionais e vendo
como eles licitam de maneira mais simples, como eles permitem, né, a escolha do licitante de uma forma mais tranquila. Fato é que a gente vem de um país com histórico de corrupção, enfim, e que se pensa que restringir, exigir formalismo demais vai fazer com que não haja, e a gente já viu que caiu por terra tudo isso, né, professor, que não haja problemas e fraude nas nossas licitações. A gente já viu que não é com rigor normativo que se resolve. Então, com fiscalização, né? Pois é, fiscalização de contrato, inclusive. E é outro tema que, assim, vale a pena a gente colocar aqui. Às vezes, você quer restringir para simplesmente evitar que venha empresa ruim. Quando, em verdade, a própria administração já teve aquela empresa que ela tem por ruim como contratada e não penalizou, enfim, realizou a fiscalização do contrato a contento, de modo a impossibilitar que essa pessoa participasse de outro certame, e aí tem de novo aquela contratada ruim, né, fazendo parte do rol de seus contratados. Mas outra coisa que eu quero pontuar, assim, mais especificamente ao nosso tema de debate, diz respeito à possibilidade da soma de atestados. A gente falou aqui que o ente público ele pode exigir o atestado, não é verdade? E é possível somar atestados para comprovar aquele percentual dos 50% do objeto a ser licitado? Não adianta restringir, né? O TCU tem jurisprudência pacífica no sentido de que é possível a soma de atestado. Ah, mas ele fez gato pingado aqui e ali. Você pede outras comprovações que demonstrem que a empresa está operacionalmente apta, né, a desempenhar aquela atividade. Mas não pode ser restringindo, né, a um único atestado tudo que se pretende licitar. Afinal de contas, aquele que realizou tantos metros, aí lá vai eu para encosta de novo, de encosta num determinado local, outro tanto em outro, enfim. E que somados esses atestados comprove ter condição de elaborar ou de executar aquela obra que a administração pretende, né, não pode ser afastado do certame. Mais uma vez, o TCU privilegia, tá certo? A competitividade, privilegia a isonomia, a possibilidade da administração trazer para o certame enfim, um número maior de licitantes e aferir, né, um contrato que realmente seja vantajoso aí do ponto de vista financeiro para ela, já que aquele cumpre, né, requisitos práticos ali, técnicos, que foram demonstrados pela soma dos atestados. Então, é mais um ponto aí que a gente... E um outro ponto relevante não é só a qualificação técnica, né? Porque, assim, e aí, o que é um bom contratado, o que é um mal contratado? Basicamente, essa é a pergunta da pessoa que está nos assistindo. Inclusive, pessoal, eu queria convidar vocês à nossa pós-graduação, tá? Esses debates todos vão ser replicados assim no fórum de discussão entre os alunos. A gente sempre tenta trazer novos debates, novos temas. Você que está se preparando para concurso público, você está se tornando especialista numa matéria que é fundamental para qualquer concurso público que você pretenda fazer. E você que está realmente buscando advocacia, está entrando numa área que cresce cada dia mais, né? Aquilo que a Larissa falou. A gente gasta muito dinheiro. E se a gente gasta muito dinheiro, onde tem dinheiro, tem demanda. Onde tem dinheiro, tem controvérsia. Onde tem dinheiro, tem litígio a ser discutido e, obviamente, dependendo de um advogado para atuar. Então, dá uma olhadinha, pensa bem que a nossa pós-administrativa ela vai te trazer, te abrir um pouquinho a cabeça em relação a isso. Mas o que é um mal contratado, né? Como eu ia falando com você. Aquilo, Larissa, que lá na Procuradoria a gente fez uma obra, mas a gente tem muitos contratos de serviço. E um ponto que acaba batendo na nossa dificuldade de fiscalização e no mal contratado é que a empresa acaba atrasando salário e depois no mês seguinte ela não paga o vale transporte, aí no mês seguinte ela não tem dinheiro para pagar salário. Então, essa exigência de qualificação econômico-financeira também cria o bom contratado, né? Não só para a qualificação financeira para executar uma atividade, mas a qualificação financeira para aguentar, por exemplo,
1 ou 2 meses sem o pagamento da contraprestação feita pela administração pública, que é um problema que a gente tem hoje. Né? A gente sabe que quando chega no iniciozinho do ano, antes de liberar o valor orçamentário, a gente passa aquele um mês, aqueles 2 meses num aperto. E aí, às vezes, a gente passa 2 meses sem pagar uma empresa. E aí eu me sento para me reunir, ele diz, doutor, não estou pagando empregado, mas tem 2 meses que você não me paga. Mas não faz sentido, né? Ele já sabe que as regras do jogo são essas, que a gente pode passar até 90 dias sem pagar, sem que ele com isso possa suspender a execução do contrato. Ele pode ir ao judiciário, mas se ele quiser manter o contrato, ele não pode suspender, não pode deixar de pagar os empregados. Então a gente acaba também exigindo dele um arcabouço econômico-financeiro, não só o arcabouço técnico, né? E como é que funciona isso hoje? É isso, professor Matheus. Em verdade, o que é que a gente tem? É possível, né, a exigência de qualificação econômico-financeira. É possível exigir do licitante, né, a comprovação dessa saúde financeira, em que pese, o TCU tem súmula, a súmula 289, que diz que a gente não pode, né, incluir requisito de rentabilidade ou lucratividade da empresa. Mas, obviamente, é possível aferir, né, com a comprovação aí da liquidez da empresa, certo? Se ela tem, de fato, saúde financeira para levar um contrato. Isso também é requisito de habilitação. E, assim, algumas licitações, às vezes de montantes mais vultosos, a gente exige, inclusive, garantia de proposta. Que, assim, já faz com que, né, imagine garantia de proposta de obra de milhões de reais, enfim. Para você participar, já implica, né, assegurar ali um valor, enfim, algo que seja significativo e que já tira aqueles aventureiros, digamos assim. Mas, sem dúvida, a exigência de qualificação também econômica da empresa, essa verificação prática, inclusive exigindo-se lista dos compromissos assumidos, é possível, tá certo? Exigir lista dos compromissos assumidos que reduzam aí esse ativo da empresa. Claro, não adianta eu ter um balanço patrimonial dela do ano anterior, se ela já comprometeu esse dinheiro todo com novos compromissos. Exatamente, mas especificamente mais um requisito para a licitação. Então a gente começa a ver que existem várias maneiras da administração, né, ter de fato um bom contratado. Nada é garantido, eu quero deixar claro aqui que tanto eu e o professor Matheus, né, nós apoiamos que a administração arque, cumpra com as suas obrigações, tá certo, gente? Assim, é um posicionamento nosso, que eu já posso falar por ele, porque, assim, efetivamente, a administração não pode se valer da possibilidade de ficar inadimplente, né, por um determinado período, sem isso ser causa de rescisão do contrato. Ela não pode se valer dessa regra para fazer dela uma prática. E só quem é gestor sabe que o desespero que a gente fica quando não tem o dinheiro para pagar a empresa. Exatamente. A gente só não aceita isso como justificativa para não executar o contrato devidamente. Perfeito. Que isso fique claro. Na verdade, professor, a gente aqui sempre em busca de uma lisura também por parte da administração. Afinal de contas, eu costumo dizer assim, a iniciativa privada visa o lucro legitimamente, na verdade, mas trabalhar para a administração pública, prestar um serviço para a administração pública também implica ônus ao contratado. E que isso fique claro que a possibilidade, e às vezes por questão, enfim, operacional mesmo. Entraves né? burocráticos. Burocráticos. Quem vive a administração sabe disso. E assim, você tem fluxo de caixa variável, né? Chega essa época de fim de ano, a queda da arrecadação ela é tremenda. Aí vem novos impostos no início do ano, enfim, a administração ganha um fôlego. E tudo isso repercute no contrato, não de modo a tornar o contratado, né, inadimplente com suas obrigações. Inclusive porque os entraves burocráticos existem com a intenção de garantir o dinheiro do contribuinte. Né? Embora a gente saiba que não funciona muito bem, teoricamente tudo isso acontece porque o dinheiro é público, não é do gestor. Então o gestor não pode gastar da forma que ele quiser. Ele precisa respeitar, ele precisa esperar que chegue o momento em que o orçamento seja liberado, para que seja verificado o que sobrou do ano anterior, os restos a pagar, né? Aquele buraco negro que ninguém sabe onde acaba o dinheiro.
Enfim, é necessário que isso seja feito. Embora seja burocrático, burocrático normalmente parece ser uma coisa sempre ruim, né? A expressão burocrático traz para a gente a sensação de ser uma coisa ruim, mas muitas vezes a burocracia existe com a intenção de resguardar, né? Sistemas e processos existem para resguardar e documentar tudo, porque teoricamente eu preciso garantir ao contribuinte que o dinheiro dele está sendo aplicado centavo por centavo naquilo que ele busca que seja aplicado. Infelizmente, a gente sabe que o Caixa 2 tão defendido, pelo menos se tentando descriminalizar e tudo mais retroativamente, né? A gente tem alguns problemas de corrupção que normalmente eu tiro da minha discussão jurídica e acadêmica. Toda vez que eu começo a discutir com alguém e que diz, mas e o dinheiro some todo, eu digo, aí a gente entrou num ponto que a gente não tem como entrar na discussão. Porque aí a gente precisa combater, né? Mas, obviamente, considerando que as coisas andem corretamente, a gente precisa garantir entraves e, obviamente, as restrições à participação, elas são necessárias. Inclusive, eu acho que o meu posicionamento é um pouco mais radical do que o seu, talvez porque você atue muito mais no dia a dia na gestão e esses entraves, essa limitação de competição para você seja mais problemática do que para mim. Eu defendo um pouco, sim, essa limitação de competição. Para mim, a limitação de competição ela poderia ser até um pouco maior do que os 50%. Eu não concordo, por exemplo, com essa possibilidade de somar atestados. Na minha concepção, a soma de atestados e não exigir nada dá praticamente no mesmo, né? Porque lhe permite... quem assenta uma porta, assenta 300 portas, bacana. Mas quem faz uma pequena encosta, não faz uma encosta imensa, né? Então, e quem faz várias pequenas também pode não ter condição de fazer uma... Mas, assim, o tribunal deixa essa possibilidade, né? Embora a restrição seja maior. O professor Matheus tocou num ponto, assim, específico que nós, não pense que eu sou diferente, não. Assim, muitas vezes a gente prefere restringir, né? Te digo aqui, confesso, né? Estou quase confessando, assim, contrariamente à jurisprudência do TCU, mas, assim, muitas vezes para o gestor ou para quem está, né, no lado da administração, seria melhor poder restringir e garantir que só apenas participasse do certame aqueles que realmente venham a cumprir. Porque a gente tem, muitas vezes, os aventureiros, né, que chegam para a administração e que não tem condição de manter um efetivo, uma obra em andamento pleno, né, com um número suficiente de funcionários, enfim, problemas das mais diversas ordens. Mas outro ponto, professor, que eu quero ainda tocar, que também é o TCU relativizando, né, a possibilidade, essa aqui já é de uma forma, acredito que melhor, que é a possibilidade de ter no quadro permanente aquelas pessoas com aquela qualificação que se pretende, né? Na verdade, o Tribunal de Contas da União diz que a empresa ela não precisa possuir aquelas pessoas que a administração está exigindo, né, para habilitar a empresa de modo técnico, mas que ela não precisa ter aquelas pessoas ou pessoas com aquele perfil no seu quadro de funcionários necessariamente, mas que, em havendo a possibilidade de contratação, e é claro, com a aquiescência daquele que será contratado, afinal de contas ela poderia pesquisar currículos, indicar nomes e depois vir a não contratar, não. Mas ela apresentando pessoas com quem autorizam, né, a utilização de seu nome para a celebração de um futuro contrato. Isso vem, inclusive, a se coadunar com a súmula 272 do próprio TCU, que diz que, assim, o contratado, ele não precisa, o licitante, ele não precisa ter gastos anteriormente à licitação, né, com aquele contrato. Afinal de contas, ele é um pretenso contratado, né, um possível contratado, e, portanto, desobriga a empresa em ter em seu quadro de pessoal, né, flexibilizando aí a redação do artigo 30 da 8666, não é preciso ter no seu quadro permanente, ou seja, não se entende um vínculo empregatício. Mas, obviamente, ela precisa ter aquela pessoa, ainda que na condição de prestador de serviço, para integrar a equipe técnica necessária à execução daquele trabalho. E
Em caso de substituição, ainda que seja funcionário, né, a própria lei aí já diz de forma expressa que pode ser substituído por pessoa com nível equivalente. Isso pesa, professor, e a gente já teve questões assim, quando eu faço uma licitação do tipo técnica e preço. Acho que é pior, porque eu pontuei aquela empresa em questões técnicas muito maiores, inclusive o seu pessoal, que aí já vai para a qualificação técnico-profissional. Eu pontuei, né, ela levou uma pontuação maior porque tinha aquela pessoa, né, como um integrante de sua equipe. E isso lhe rendeu uma nota e a possibilidade, inclusive, de ter vencido o certame. Então, as alterações posteriores têm que passar pelo crivo da administração, inclusive passando pela comissão de licitação, que vai, enfim, reanalisar essa documentação para que eu mantenha, durante a execução do contrato, aquelas condições de habilitação que a lei exige, não é isso? Isso. Inclusive, na era da terceirização, né, a tendência é que se flexibilize ainda mais essa exigência de participação do quadro permanente. Né? Hoje, estamos cada vez mais flexibilizando essas relações de trabalho. Então, relações de trabalho não precisam ser necessariamente relações de emprego. Acho que o Tribunal de Contas acaba indo na corrente mesmo, né? Tá andando do lado do que vem sendo feito hoje em termos de mudanças e de inovações dessas relações de trabalho. Acho que ele está seguindo o curso da história. A decisão do TCU acaba sendo uma decisão dentro desse contexto mesmo. Isso. A redação legal, inclusive, fala da apresentação das anotações de responsabilidade técnicas, as ARTs, que são aí mais ligadas aos serviços de engenharia, de arquitetura. O próprio Tribunal de Contas tem precedente no sentido de que a administração pode exigir currículo ao invés de ART, porque entendeu que o legislador, certo, ao exigir a ART, ele destinou a redação para as obras, né, para aquela categoria de profissional mais voltado à execução de obra, de projeto, enfim, arquitetos, engenheiros, entre outros, que necessitam, né, por exigência, né, de lei que rege suas profissões, essas anotações de responsabilidade técnica junto ao conselho correspondente. E o TCU tem precedente no seguinte sentido. Bem, a lei fala de ART, mas você pode exigir currículo. Currículo que comprove a experiência, ou seja, que demonstre a execução de trabalhos daquela natureza. E o que eu acho... pode dizer, professor. Não, inclusive porque quando o legislador trata de cuidados na licitação, obra pública é onde a maior parte do dinheiro vai, né? Então são as contratações em que há o maior vulto de gastos. Então quando a gente pensa em execução de obra, é quando a gente pensa realmente naquelas situações em que há uma chance de corrupção, que na verdade é aquela corrupção grande, né? Porque não é um desvio de pequena verba. Você consegue, inclusive pela ausência de condição técnica dos fiscais dentro da administração. Hoje a gente obviamente faz contratação de empresas para auxiliar na fiscalização técnica, no gerenciamento, mas no fim das contas a possibilidade de você acrescentar valores e de aumentar projetos e de informar que existe uma necessidade de aumento de alguma coisa, muitas vezes escapa ao gestor honesto e facilita essa forma de se ganhar dinheiro mesmo, né? Então, no fim das contas, o cuidado maior para as contratações acaba sendo na execução de obra mesmo, né? Perfeito. Agora sim, embora o tribunal tenha precedente no sentido de que o registro no conselho é requisito que só precisa ser demonstrado quando da contratação em si. Então, deixa essa liberdade, né? Permite essa apresentação quando da celebração do contrato, embora exija essa qualificação do profissional. E aqui vem outro ponto interessante. O tribunal veda a restrição de tempo de formação, que é bem comum. Já vi vários editais exigindo engenheiro sênior, 10 anos de formado, né? Enfim, pleno, 8 anos, 5 anos, enfim. O que o tribunal entende é que
o tempo de formação, não necessariamente, professor, é o tempo de experiência, né? Então, a pessoa pode ter um tempo longo de formação, mas sem uma experiência, sem uma vivência. O tribunal tem vedado esse tipo de restrição temporal, pura e simplesmente. Mais uma forma de fomentar a competitividade. Essa daí, de uma maneira, assim, bem plausível, na verdade. A gente tá tratando com pessoas no ramo de conhecimento em que mais temos, talvez hoje, pessoas formadas que não adentraram a experiência da atividade jurídica, né? Então, acho que na área jurídica a gente tem uma quantidade de pessoas que têm 3, 4, 5 anos de formado porque optaram a escolha de estudo para concurso e que, no fim das contas, não exercem a atividade de advogado, né? Então, acho que dentro da área jurídica é bem simples da gente enxergar que é possível que o sujeito não tenha vivência e experiência, embora tenha tempo de formação. Acho que é razoável, sim. Então, assim, se exige as anotações de responsabilidade técnica, embora, assim, a gente pegue trechos de julgado que digam assim, ó, a anotação de responsabilidade técnica diz que ele foi o responsável pela obra, embora não consiga aferir que ele, de fato, executou bem ou plenamente. E aí eu tenho que ir em busca de exigências que me demonstrem boa execução, enfim. Na verdade, a dificuldade da administração esteja aí, né, professor? Assim, conseguir fazer restrição que, por outro lado, não limite a competitividade, por outro lado, privilegie a isonomia, por outro lado, permita, de fato, que a administração contrate de forma menos onerosa, embora, por vezes, gastar menos não significa ter o melhor. Então, conseguir equacionar, né, o que é melhor em termos de qualidade com o que é menos custoso ou mais oneroso para a administração seja a grande ciência. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Como fazer para que você consiga ter uma caneta que escreva, mas ao mesmo tempo não fazer a limitação? Então, porque a vontade que a gente tem é BIC. Põe BIC aí, porque BIC escreve, né? Não preciso de nada muito melhor, nem muito pior. Eu preciso exatamente daquilo que escreve. O grande problema, eu normalmente estava discutindo isso dentro da administração pública, e nós temos alguns que atuam dentro da PFN que não são formados na área jurídica. Então hoje, alguns deles já entendem mais ou menos, mas no iniciozinho eu me lembro que entre os meus gestores de contratos tinham que diziam: ó, doutor, para mim, uma boa contratação é aquela que você compra igual você compraria para você. Porque você só compra para você aquilo que é bom. Então, se eu comprar aquilo que eu compraria para mim, eu estou comprando uma coisa boa, né? Então, olha o custo, porque quando eu compro para mim, eu olho uma coisa barata, que não seja tão cara. Também eu escolho uma coisa de qualidade, o barato não pode atrapalhar a qualidade. Ou seja, para mim o bom é aquele que compra igual está comprando para ele. O problema é que, na verdade, dentro da administração pública, se a gente presumir que está todo mundo de boa fé e todo mundo buscando a mesma coisa, a gente até conseguiria enxergar essa visão simplista dele. Só que as contratações públicas existem também com outras finalidades, né? Então hoje a gente tem restrições criadas pelo próprio legislador que visam buscar desenvolvimento nacional sustentável. Então, quando eu falo de desenvolvimento nacional sustentável, eu vou justificando o que para um jurista talvez seja uma quebra de isonomia. Só para a gente terminar a conclusão, o que a gente fez para solucionar o problema do café da Procuradoria? O artigo 24 da lei... o artigo 24 da Lei 8666, ele cria a possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de gênero alimentício quando se tratar de uma contratação de organizações e cooperativas que buscam o fomento, no caso de agricultura familiar. Então, essa agricultura familiar, que visa, que tem que ser protegida pelo Estado, faz com que eu adquira um produto hoje mais caro, o café que a gente compra é mais caro, de uma qualidade muito boa, a gente compra café da Chapada, só que a gente faz isso com base na lei, porque a lei diz assim, olha, a gente tem que buscar o desenvolvimento nacional sustentável também. Não, a melhor contratação não é a mais barata, como você falou.
muitas vezes é mais cara, mas nessa contratação eu estou destinando verba pública para fomentar uma agricultura familiar. E o Estado, quando contrata, não é um particular contratando o que ele está comprando para ele, é o Estado contratando. O Estado significa todos nós. Então, o dinheiro público tem que ser usado, obviamente, de forma a otimizar a prestação do serviço, mas muitas vezes a gente vê que as dispensas de licitação criadas pela lei visam buscar outras coisas, né? Então, buscar uma entidade privada que visa a ressocialização do preso e que não tenha finalidade lucrativa. Então, muitas vezes você vê que tem um cunho social, um cunho de busca pelo desenvolvimento. Então, a própria lei permite que eu adquira um produto manufaturado 25% mais, até 25% mais caro do que um outro produto que não. Por quê? Porque esses produtos manufaturados acabam gerando mais emprego e renda no país do que um produto industrializado. Então, a administração precisa buscar essas outras nuances quando ela vai firmar uma contratação, né? Não é tão simples uma contratação pública quanto é uma contratação privada. Por mais que a gente esteja de boa fé, por mais que a gente esteja bem intencionado, a gente precisa entender que é o Estado que está contratando. Afinal de contas, a gente está falando do interesse que não é nosso e que é público, né? E a grande dificuldade que eu já tive na administração é fazer o gestor entender que o interesse público é indisponível. Supremacia do interesse público todo mundo entende rapidinho, mas a questão da indisponibilidade não é seu, né? Então você não pode dispor. Se fosse seu, você poderia. É verdade, você faria diferente, ok, mas aqui, né, até por cautela, diante de tudo aquilo que eu tenho que tutelar, do interesse de uma coletividade como um todo que é heterogênea, a lei necessariamente vai impor restrições da conduta do administrador. Outra questão, professor, apenas assim, eu sei que a gente já está fechando, a questão de participação de consórcio. A lei fala poderá permitir a participação de consórcio. O Tribunal de Contas entende que isso é mais um instrumento para garantir competição, trazer empresas consorciadas. Eu não poderia vedar a participação de consórcio. E aí, por vezes, somam atestados e aí conseguem, né, passar pelos requisitos de habilitação da licitação com a soma de atestado. Eu sou bom nisso, você é bom naquilo. Quando eu estou fazendo uma contratação integrada lá do RDC, tudo bem, você pega uma boa empresa de projeto com uma boa empresa de obra que se une para fazer, enfim, aquela obra grandiosa que a administração precisa, trazer inovação tecnológica, enfim, privilegiar tecnologias diferenciadas, né, de um domínio mais restrito, enfim. Isso é interessante, mas no dia a dia, quando o edital permite consórcio, eu consigo, às vezes, que pequenas empresas, não diminuindo pequenas empresas, a gente tem pequenas e boas empresas, né? Inclusive com a possibilidade no termo legal de pequenas empresas terem, inclusive, privilégio para serem contratadas, como mais uma forma que o professor Matheus colocou de, enfim, da lei trazer outros tipos de objetivos. Mas o que eu quero dizer aqui é que, às vezes, a possibilidade de permitir não vedar o consórcio, embora útil, possa fazer com que empresas que não tenham essa qualidade toda, essa qualificação, tanto técnica como financeira, consigam vencer esses requisitos de habilitação e, de repente, prestar um mau serviço, enfim, executar uma obra com grande dificuldade, abandonar o contrato. Essas são as mais corajosas, que às vezes mergulham lá no preço, né? Faz aquilo que ninguém faz, apresenta um menor valor, e aí chegam lá e não conseguem executar, e aí gera um problema. Larissa, quem abandona a obra, eu não posso, de repente, contratar o remanescente por dispensa? Posso, mas é com preço atualizado do primeiro. E aí o primeiro normalmente foi aquele corajoso que mergulhou, não é verdade? Então, são problemas de ordem técnica que às vezes é difícil explicar, né, professor, para a população que precisa daquele bem público ali, seja uma escola, um hospital construído, né, que eu contratei mal. Enfim, o dever moral do administrador público também perante essas pessoas, perante o serviço que ele precisa prestar, como fica, né, diante dessas más contratadas. Na verdade, a gente bate na tecla, que foi o que o professor Matheus já trouxe aqui mais cedo, que é a questão que a gente vai vencer esses problemas com a fiscalização, né, professor? Isso. E muitas vezes esses consórcios, Larissa, eles são
criados só para aquela licitação. Né? Tanto que a lei hoje permite que eles participem da licitação com o simples compromisso de firmar o consórcio. Exatamente. Se não ganharem, não firmam. Nada. Então, na prática, eles são criados para isso, com essa intenção. Perfeito. Eu acho que a fiscalização do contrato é a forma de você resolver os problemas, ao invés de você endurecer tanto a legislação. Né? No momento que você endurece a legislação, você tem a forma mais cômoda de garantir a lisura dos contratos. Se você traz uma legislação que não endurece tanto, mas que ao mesmo tempo consegue estabelecer requisitos efetivamente mínimos, você consegue segurar isso no momento em que você tem um bom fiscal. Né? A fiscalização também não é uma coisa assim. Aliás, a fiscalização efetivamente não é uma coisa simples nos contratos. Inclusive porque você está numa corda bamba, né? Se ele não paga o empregado, você retém a fatura. Aí o juiz federal manda você liberar a fatura, o juiz federal, no meu caso, porque a gente está no âmbito da BFN, o juiz federal manda você liberar a fatura porque ele prestou o serviço. Aí você libera a fatura, ele some. Aí o seu trabalho manda você pagar o empregado porque você não reteve a fatura. Paga 2 vezes. Né? Então, no fim das contas, são todos contra o Estado. A sensação que a gente tem é essa em determinadas situações, embora a gente saiba que não é deliberadamente nesse sentido, mas é aquela corda bamba que o fiscal de contrato tem que viver todo dia, né? Você tem 2 minutinhos aí. Não, é isso mesmo, professor. Acho que assim, o nosso propósito é demonstrar para os alunos assim, nossa preocupação com a administração, a vivência que a gente tem e poder debater isso no dia a dia, seja com as aulas, seja tirando dúvidas, seja na elaboração do seu trabalho ao final do curso, que é algo também positivo, vai lhe levar a refletir sobre um tema específico. Eu acho que após por vários aspectos, assim, vem sem dúvida somar, enfim, debater e trazer para o aluno essa vivência diária da administração pública em todos os seus aspectos, não é isso, professor? Entender direito administrativo significa entender o funcionamento de toda a vida de um determinado município, do Estado, da União. Estou falando da administração pública, não. Estou falando do funcionamento da vida daquele local. Né? Então, seja a limitação de construir, seja a exigência de regras de vizinhança, sejam as regras de trânsito, sejam as regras de vigilância sanitária e assim por diante. Entender direito administrativo é entender como viver em sociedade. Né? O direito administrativo visa justamente estabelecer as normas que a administração pode trazer para garantir uma vida em sociedade justa é complicado, mas uma vida em sociedade razoável, igualitária, né, dentro dos parâmetros e das possibilidades. Enfim, a pós-graduação ela vai te ajudar a entender essa matéria, a raciocinar o direito administrativo, né, a conversar sobre um tema de direito administrativo como quem está conversando sobre qualquer outro tema, a ter uma posição, uma opinião balizada sobre o que está acontecendo todos os dias dentro da televisão aí que vocês estão vendo improbidade, vocês estão vendo corrupção. Né? Eu poderia trazer vários temas para discutir com vocês, mas é porque a gente falou de improbidade na semana da pós, há 2 meses atrás, inclusive você encontra esse vídeo, eu estava falando com o professor Fábio Roque, a gente tratou de improbidade, então estou querendo diversificar um pouquinho para te mostrar como a gente tem um leque grande de discussões. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, Larissa, pela participação. Um luxo ter você aqui com a gente, trabalhando o seu dia a dia da administração pública. É sempre um prazer ter você com a gente na pós. O agradecimento é meu. Espero realmente encontrá-los, né, na nossa pós e poder dividir essa experiência um pouquinho mais, enfim, do que a gente fez aqui, tá bom? É isso, pessoal. Estamos esperando vocês na pós-graduação de Direito Administrativo. Valeu!